Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus amados, graças a Deus por esta rica oportunidade de estarmos aprendendo mais de Deus nesta pré-aula das escola bíblica dominical adultos. Nós iremos estudar a lição de número 11, que tem como título Maria, a mãe de Jesus, uma serva humilde. Então nós iremos aprender a respeito de Maria, iremos aprender com o caráter humilde de Maria. Bendito seja o nome do Senhor. Antes de começar a ensinar, eu quero pedir a você que se inscreva aí no nosso canal, dê um like, comente, compartilhe, para que outros também venham aprender a palavra de Deus e eu vou ser abençoado pela sua vida, né? Porque você vai estar divulgando o meu canal, então eu vou ser abençoado pela sua vida. Me abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Queridos, no final desse vídeo, eu senti um desejo de, juntamente com você que está assistindo esse vídeo, fazermos um clamor pelo nosso país. Então, no final desse vídeo, dessa pré-aula, eu, juntamente com você que está assistindo, nós iremos fazer um clamor juntos pelo nosso país, pela sua cidade, pela sua comunidade, para que Deus venha responder e venha entrar com providência no nosso país. Eu senti a necessidade, o desejo de levantar esse clamor a Deus para que Ele venha tomar providência, né? Venha entrar com providência em o nosso país. Então eu creio na vitória, porque não somente eu, mas você que está assistindo e outros que vão assistir também vai clamar comigo por esse país. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pois bem, o textuário da lição de número 11 vai dizer: Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Lucas 1:38. A verdade prática, Maria, mãe de Jesus, nos deixou um exemplo elevado de humildade e submissão à vontade de Deus. Então, queridos, a leitura diária, a leitura bíblica em classe, vocês fazem aí à vontade, certo? Aí depois você retoma ao vídeo. Pois bem, o comentário, vamos lá, introdução. Maria foi escolhida por Deus para protagonizar o papel mais importante que uma mulher poderia receber. Foi uma missão singular e única na história das mulheres em todos os tempos. Ela recebeu a missão de ser mãe de Jesus Cristo. Então, a partir de Gênesis 3:15, onde Deus lançou a promessa de que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria trazer redenção para a humanidade. Então as mulheres do Oriente tinham essa preocupação, né, de nascer homem para ver se aquele homem de fato seria o Messias prometido. Seria a semente que iria esmagar a cabeça da serpente. Então as mulheres tinham essa preocupação. Então essa mulher chamada Maria teve esse privilégio, teve essa honra de ser mãe de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, que desceu do céu, deixou a sua glória e tomou forma de homem. Então quem era esse? Era Jesus, era o Salvador, o Cristo, o ungido, o enviado de Deus, o Verbo. Aquele que tomou a forma de carne para morrer por mim e por você. E quem foi agraciada e escolhida para ser mãe terrena desse homem chamado Jesus? Foi
é exatamente Maria, né? Então foi uma missão singular e única da história das mulheres. Primeiro ponto, Maria é a mãe de Jesus. Quem era Maria? O nome de Maria, em primeiro lugar, era muito comum naquela época, naquela região. A palavra Maria era muito comum, certo? Haja visto, lição passada, estudamos sobre Maria, né? Então Maria era um nome bem comum, né? Naquela região, principalmente naquela época. Então deriva do nome hebraico Miriam. Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, o nome original está lá, Mariam, Maria. Tá? Então ela era da linhagem real, descendente do rei Davi. Então lá em Mateus 1.1, a partir do primeiro versículo, vai tratar a respeito da genealogia, certo? Segundo, suas qualidades e seu caráter. Maria foi escolhida para ser mãe do Salvador, antes de tudo por decisão divina, mas também por suas qualidades espirituais e morais. Então, aqui é 2 pontos interessantes. Primeiro, ela foi escolhida por quê? Pela decisão divina. Quem escolheu foi Deus. Quem separou ela para essa missão foi Deus. Foi uma escolha divina. Mas essa escolha divina foi pelo fato dela ter o quê? Qualidades espirituais e morais. Né? Então, primeiro foi uma escolha divina. E segundo, porque ela tinha qualidades morais e espirituais. Então Deus usou aquela mulher, Deus agraciou aquela mulher, escolheu aquela mulher, né, pela sua vontade, mas como também porque ela tinha o que? Caráter, tinha qualidades espirituais e morais, ela tinha virtudes espirituais e morais. Aqui nós tiramos uma lição importante para a nossa vida. Deus quer me usar, Deus quer te usar, Deus quer nos escolher para fazer a obra, ou melhor dizendo, Ele quer nos usar na obra. Mas para que nós venhamos ser usados por Deus na obra, nós devemos ter qualidades morais, nós devemos ter qualidades espirituais, devemos ter virtudes, devemos ter caráter, para que Deus venha nos usar e Ele ser glorificado na nossa vida. Caso contrário, fica uma coisa meio incompleta. Como é que Deus vai usar a mim, vai usar você, se nós não vivemos em obediência, não vivemos uma vida que glorifica ao nome do Senhor? Então é difícil Deus nos usar dessa forma. Deus quer me usar e quer te usar. Mas primeiro nós devemos ter o que? Obediência. Qualidades espirituais e morais para sermos usados por Deus. Ponto A. Ela era virgem. O anjo Gabriel foi o enviado especial da parte de Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem cujo nome era Maria. Naqueles tempos, a virgindade física de uma jovem era um valor de grande significado espiritual e moral. Aqui, mais 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, o anjo Gabriel, anjo é o que? Mensageiro. Aquele que é enviado para uma missão, para dar uma palavra, fazer a vontade de Deus, fazer ou cumprir o mandato de Deus. Então o anjo Gabriel, né, foi o enviado especial da parte de Deus. Então Deus convocou Gabriel, chamou aquele anjo e ordenou a ele para que fosse até Maria, onde? Na cidade de Nazaré. Segundo João, capítulo 1, versículo 46, no Evangelho estou falando, segundo o escritor João, no capítulo 1, 46, dá-se a entender que Nazaré não era essa cidade importante. As pessoas, ao olhar para Nazaré, olhavam com desprezo. Olhava menosprezando tanto a cidade como os habitantes de Nazaré. Mas Deus fez o quê?
Deus já tinha separado aquela cidade para de lá vir o Salvador. Então, o que eu aprendo é que Deus não depende de circunstância para fazer ou para abençoar. Deus não depende disso. Deus não depende de região para abençoar ou para usar alguém. Se você é de uma região pobre, se você é de uma região que não é tão conhecida, mas Deus pode lhe usar. Deus pode lhe usar. O caso de Elias, um dos maiores profetas de Israel, mas veio de um vilarejo que poucas pessoas conhecem, que poucas pessoas davam ênfase àquele vilarejo, àquela simples comunidade de onde Elias saiu. Então, o Salvador veio de onde? Veio lá de Nazaré. Jesus de Nazaré. Então veja que Deus não depende de circunstância para usar alguém. Deus não depende de circunstância para abençoar alguém, não. O que Deus requer de mim e de você é corações sinceros, obedientes à sua voz. Aí sim Ele usa a minha pessoa e a sua pessoa. Bendito seja Deus. O segundo ponto acerca da virgindade daquela jovem, daquela mulher. Então, ela ainda não era casada com José. Maria não era casada com José. Agora, embora o relacionamento dela, como diz aqui no Conheça Mais, era como que um estado de casado, mas ela ainda não tinha relações ainda, porque ela ainda iria se casar. Então ela só iria ter relações quando tivesse casado. Então ela ainda era virgem, certo? Então por que a virgindade era importante? Primeiro, porque iria cumprir a profecia de Isaías 7,14. Isaías 7,14 ia cumprir essa profecia de Isaías 7,14. E segundo, porque a virgindade tinha grande valor, tem um significado muito grande, tanto espiritual como moral. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, essa é o ponto A, que é de suma importância aqui. Então, vale destacar também nos dias de hoje essa questão da virgindade, que antigamente tinha um grande valor espiritual e moral a virgindade. Hoje em dia não. Hoje em dia o povo está menosprezando a virgindade, né? Hoje é totalmente oposto. Totalmente oposto. Se você não perde cedo, você vira motivo de zombaria, de chacota. Mas nós sabemos biblicamente que a virgindade ela tem grande valor espiritual e moral. Ponto B. Ela era agraciada, diz Lucas, e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. O termo quer dizer que ela foi honrada por Deus ou muito favorecida e recebeu a graça divina em sua vida, não apenas naquele momento, mas por toda a sua vida. Então isso é interessante. Ela foi o quê? Agraciada. Então, o termo quer dizer que ela foi honrada por Deus ou muito favorecida e recebeu a graça divina. Haja visto, meus irmãos, que foi uma escolha maravilhosa da parte de Deus escolher aquela mulher para ser mãe do Salvador. Então isso é o que é graça. O anjo disse: salve, agraciada. Ele estava dizendo: você, Maria, foi agraciada por Deus. Você foi agraciada por Deus. Muitos têm dado mérito a Maria de uma forma tão elevada, mas que não é para tudo isso. E não podemos negar, deixar claro, não podemos negar que foi uma mulher obediente, uma mulher santa, uma mulher pura, uma mulher que era submissa, era humilde. Não podemos negar esses fatos, mas nós devemos entender também o que foi que aconteceu aqui. Graça. O que é graça? Favor imerecido. É aquilo que Deus nos concede sem que nós mereçamos. E foi o que aconteceu com Maria. Quando o anjo disse: salve, agraciada, ele estava dizendo: Maria, você foi agraciada por Deus. Você não merece, Maria, mas a graça de Deus é maior sobre a sua vida. A graça de Deus foi quem te escolheu para ser mãe do Salvador. Bendito seja
o nome do Senhor Jesus. O que é isso? É graça. É Deus nos concede aquilo que não merecemos. O que é que Deus nos concede? Paz, você merece? Não. Alegria, você merece? Não. A salvação, você merece? Não. Sentir a presença de Deus, você merece? Não. As bênçãos, você merece? Não. Nós não merecemos. Mas por que nós somos tão abençoados? Por que temos paz? Por que temos a salvação? Por que sentimos a presença? Graça, favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E foi o que aconteceu com Maria. Bendito seja Deus. Ponto C. Tinha a presença do Senhor. Em sua mensagem, diretamente da parte de Deus, o anjo disse: o Senhor é contigo. Ao dizer que o Senhor era com ela, o anjo declarou o que talvez ela não tivesse consciência de forma tão clara. Deus estava com ela. Então, outro ponto importante aqui é que Deus estava com aquela jovem, que Deus estava com aquela mulher. A presença de Deus estava com ela. Talvez ela estava meio que ainda indecisa, mas o anjo chegou confortando, dizendo: o Senhor é contigo. Que maravilha, meus irmãos, saber disso, saber que sempre quando estamos com dúvida, Deus chega, nos auxilia, nos dá uma palavra, nos levanta novamente, né, para continuar na jornada. Bendito seja Deus. Isso aqui é interessante, querido. Muito interessante esse ponto. Que tinha a presença do Senhor. Eu quero destacar isso para nós que estamos estudando essa pré-aula. Nesses últimos dias, vemos como a apostasia crescendo, vemos que o espírito do anticristo está agindo mundialmente. Então as coisas estão ficando difíceis para o cristão. E eu quero trazer um recado para você, querido. Você quer sobreviver? Você quer continuar nessa jornada firme? Então busque a presença de Deus. Invista na sua vida espiritual. Tenha a presença de Deus na sua vida. Porque se não for assim, querido, nós não venceremos. Só venceremos se tivermos a presença de Deus na minha vida e na sua vida. Se não tivermos a presença de Deus, nós vamos ser levados por essas doutrinas diabólicas, humanas, mundanas. Mas se tivermos a presença de Deus, se formos cheios do Espírito Santo, aí sim nós vamos permanecer firmes, firmados na palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então busque. Ore, jejue, clame a Deus, busque a presença de Deus. Aleluia, bendito seja Deus. Ponto D. Ela era bendita entre as mulheres. O anjo declarou ante o olhar de espanto de Maria: bendita és tu entre as mulheres. Com essa expressão, o anjo quis enfatizar que para Deus ela era abençoada. Então você vê, querido, que ela foi de fato abençoada, foi escolhida por Deus para ser mãe do Salvador. Então, de fato, ela era uma mulher abençoadíssima. A elevada missão de Maria. Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Ao ouvir tal saudação do anjo, Maria ficou perplexa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Então, Maria, veja que Maria estava meio que temerosa. Aí o anjo chega novamente e diz: não temas, não temas. Como eu falei anteriormente, sempre quando estamos meio que duvidosos, temerosos, Deus chega com a palavra de ânimo e nos renova. Foi assim com Daniel. Daniel meio que temeroso, o anjo chegou e disse: Daniel, não temas. Foi assim com João, onde Cristo chegou e disse: João, não temas. Então é assim que acontece com a vida da igreja. Bendito seja Deus. O segundo, o anúncio de que seria a mãe do Salvador.
A admiração e espanto perturbaram sua mente ao receber a notícia de que seria a mãe do Salvador. Então o anjo explicou que o menino nasceria pela virtude do Espírito Santo. Assim Maria demonstrou outra qualidade que lhe era peculiar e que muito agradara a Deus. O que era? A sua submissão à vontade do Senhor. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui eu quero destacar 2 pontos de quando ela recebeu a notícia de que iria ser mãe. Qual é o ponto que você quer destacar, irmão Hermes? Primeiro, discernimento. Maria teve discernimento daquela visão. Ela sabia que aquela visão, que aquela revelação era de fato da parte de Deus. Ela teve discernimento, ela soube discernir. Ela soube que aquela visão era de Deus. De Deus. Então isso eu quero destacar por quê? Porque a maioria das seitas e heresias que estão adentrando, estão suscitando no meu evangelho, que é o que? Por causa de visões e de revelações que pessoas dizem ter, mas que não têm discernimento. Se é de Deus, se é da carne ou se é do diabo. Então a revelação, essas visões têm essas 3 fontes: Deus, carne, diabo. Então Maria soube discernir e ela soube que aquela visão era da parte de Deus, era da parte do Senhor. Então devemos ter cuidado, devemos pedir ao Espírito Santo discernimento para que ele nos ajude nessa caminhada. Então temos sabemos muito casos de pessoas que tiveram visões humanas, visões diabólicas, e o resultado foi triste, porque não teve discernimento, deu crédito àquela visão diabólica, aquela visão carnal, e assim foi só destruição para a vida desse irmão, para a vida dessa irmã, como também para outras pessoas que não tiveram discernimento e acompanharam aquela visão. Então, querido, cuidado, peça discernimento ao Espírito Santo para isso, certo? Outro ponto de suma importância aqui é o que? A submissão de Maria. Ela foi submissa, ela aceitou aquele projeto, né? E declarou: eis aqui a serva do Senhor. O que é serva? O que é servo? Né? Vem do grego do oulos, escravo. E escravo é o que? Escravo, ele não faz o que ele quer. Escravo faz o que o seu Senhor quer. Né? Então Maria estava dizendo: eis aqui a tua serva, faça como tu queres, Senhor. Então que atitude bela da pessoa de Maria. Vamos aprender com Maria, né? Vamos ter esse caráter submisso, esse caráter humilde. Quantos nos dias de hoje não tem mais essa essência da humildade? Quantos nos dias de hoje não tem mais esse caráter humilde, né? São caráteres soberbos, egoístas, prepotentes, caráteres que as pessoas estão tendo caráter que só quer saber dele mesmo, dela mesmo, e assim prejudica a pessoa dele, assim prejudica os liderados, assim prejudica a liderança, assim prejudica os que estão ao seu redor. Então vamos aprender a ser humilde, vamos descer do pedestal, vamos parar de ser egoísta, de ser prepotente, e vamos dizer: eis aqui o servo do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça a tua vontade, Senhor. Que belo o caráter da humildade. Infelizmente, muito nos dias de hoje não tem esse caráter humilde. Não tem. Vamos aprender com o Mestre, vamos aprender com Maria, termos esse caráter humilde. Terceiro, Maria, mulher e mãe. Maria soube comportar-se como verdadeira mãe. Teve de se deslocar de Nazaré a Belém para alistar-se com o esposo no censo decretado pelo governo. Um tremendo contraste, um rei nascendo numa manjedoura. Então isso aqui, irmãos, é interessante. Essa questão aqui. De fato era um contraste. O rei dos judeus, o rei da humanidade, o rei mundial, o rei do universo, nascendo
em uma manjedoura. Que contraste! Que contraste! Então, era um contraste grandioso. Eu fico olhando e quando eu vejo isso, eu fico pasmado. Então veja, o rei é onde nasceu, numa manjedoura. Numa manjedoura. Talvez esse foi um dos casos que os judeus o rejeitaram. Porque os judeus esperavam que aquele que iria aparecer já era aquele que iria reinar com cetro de ferro. Era aquele que vinha montado em um cavalo, que iria restaurar o reino a Israel, né? E iria entrar com guerra, com cavalaria, iria fazer um reboliço ali, né? Mas Jesus veio completamente diferente. Jesus nasceu em uma manjedoura, veio de Nazaré, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Bendito seja o nome do Senhor. E para concluir aqui esse ponto, Paulo vai dizer que Jesus era pobre, se fez pobre. Os pais de Jesus terreno eram pobres. Então, essa questão aqui, depois levou para ser apresentado no templo, Lucas 2, 22 e 23. Então era costume apresentar o menino no templo, apresentar ao Senhor. E qual era o costume segundo Levítico 12? Era que quando fosse apresentar o que ofertasse. Qual era a oferta? Principalmente o cordeiro. Mas por que Maria e José não ofertou o cordeiro e foi lá os pombinhos, a rola? Foi porque eles não tinham condições. Quer dizer, isso evidenciava o que? A pobreza dos pais de Jesus. Jesus era pobre. Certo dia eu ouvi uma pessoa falar algo que me cortou meu coração. Certa vez uma pessoa falou que pobreza, toda a pobreza generalizou, é causada por espíritos demoníacos. Aí você vem para a Bíblia e você percebe que Jesus era pobre. Você percebe que Maria e José eram pobres. Então quer dizer o quê? Que esses espíritos demoníacos agiam também na vida de Jesus e na vida dos pais de Jesus, como de outros santos e mulheres de Deus que eram pobres. Tem alguma coisa estranha nessa exposição desse pensamento, né? Então é um absurdo você falar isso. Mas Jesus, graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Jesus se fez pobre, mas ao terceiro dia ressuscitou, está na glória. Posteriormente vai reinar sobre a terra com cetro de ferro. Todas as nações vão ter conhecimento do Senhor e vai ser só bênção, só glória e só maravilha. Louvado seja o santo nome de Jesus. O terceiro, o seu papel no plano da salvação. Maria deu à luz a semente da mulher. Então foi aquela questão que eu falei a princípio, quando Deus promete lá em Gênesis 3,15, que iria nascer a semente, que iria esmagar a cabeça da serpente. E essa semente era Jesus, que nasceu de Maria. Segundo, Maria não é redentora. O que é redentora? Alguém quando recebe a redenção, ele é o que? Redimido. O que é redimido? Libertado. Então Maria não é a nossa libertadora. Não é. Porque quem é o nosso redentor? Jesus Cristo. Por quê? Porque foi ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o quê? O poder do pecado e da morte. E abrindo o caminho para chegarmos à presença de Deus. Lá em Hebreus vai dizer: tende, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo novo e vivo caminho. Que vivo caminho é esse? Jesus. Quem abriu esse caminho foi Jesus, através de sua morte. Então, quem é o nosso Redentor? A pessoa de Jesus, não é Maria, não é Maria. Então, o segundo, terceiro, Maria não é mediadora. Não se pode negar a honra e os privilégios
que Deus concedeu a Maria de Nazaré para ser a mãe do Filho de Deus, encarnado em seu ventre. Então não podemos negar esse fato, mas a ela não se deve render culto ou adoração. Jesus disse: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Maria, ela não pode ser cultuada, ela não pode ser adorada, porque lá em Mateus 4:10 o próprio Cristo vai dizer que deve se adorar somente ao Senhor, cultuar, venerar somente ao Senhor, né? Então Maria não pode receber essa glória. Maria morreu. Maria era como cada um de nós. Se for para prestarmos culto e adoração a Maria, nós devemos prestar culto a todos os nossos irmãos que morreram anteriormente, porque éramos os que morreram no Senhor em obediência, era como ela. Então ela não merece ser adorada, só quem merece é a pessoa gloriosa e santa de Jesus. A Assunção de Maria. Então o Papa disse que Maria, o Papa Pio XII diz que Maria foi levada de corpo e alma para a glória do céu. Na verdade, Maria foi sepultada e agora aguarda a ressurreição no arrebatamento da igreja, né? Como vai ensinar lá na carta aos Tessalonicenses o apóstolo Paulo, que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro no dia do arrebatamento. Então, Maria está incluída nesse grupo dos que morreram com Cristo e esperando estão que o arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ela não foi assunta ao céu em glória, como disse o Papa, né? Mas ela está esperando, isso segundo a Bíblia, não foi homens que falou, foi a Bíblia. Segundo a Bíblia, nós entendemos que ela está esperando que o arrebatamento da igreja, né? Ponto B, a intercessão de Maria. Que absurdo! A Bíblia diz claramente, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então isso é interessante, queridos. Vamos fazer uma leitura aqui. 1 Timóteo 2:5. Então, essa questão da intercessão de Maria é um absurdo proclamarmos, dizer que ela intercede por nós, que ela roga por nós. De maneira nenhuma, né? Olha o que é que a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então veja o que a Bíblia diz. Há um só, não há outro. Há um só mediador. O que é mediador? Essa palavra mediador vem do grego aqui, messistes. A palavra mediador vem do grego messistes, que quer dizer um mediador para reconciliar duas partes que estavam em inimizade. Então foi o que Cristo fez. Quando Cristo morreu, ele passou a ser o que? O nosso mediador. Ele é aquele que reconcilia as duas partes que estavam em inimizade. Então, Paulo vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. É o que Paulo vai dizer. Então, o que foi que Jesus fez? Morreu, é o nosso mediador, nosso intercessor, que está à direita de Deus, e ele reconcilia a humanidade com Deus. Ele é esse mediador que reconcilia as partes que estavam em inimizade. Então só Cristo pode fazer isso. A Bíblia é clara. Há um só mediador. Não existe outros, né? É só a pessoa de Jesus. Suprema autoridade de Maria. Um ensino como esse jamais honra Maria, a mãe de Jesus, como homem. Então isso é um fato. Um ensino como esse, de que Maria é intercessora, de que Maria é redentora, de que Maria é mediadora, não honra a pessoa de Maria, né? Não honra. Então, queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Por gentileza, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, para que outros venham aprender, nos ajuda a divulgar o nosso canal, certo? Para que outros venham a aprender a palavra de Deus. Então, querido, feche os seus olhos e nós iremos clamar pela nação brasileira que está
tão necessitada de Deus, que está tão necessitada de Deus. Feche os seus olhos aí e vamos orar. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, teu Filho, obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Obrigado, Jesus, por saber que Tu és Deus na nossa vida, que Tu és um Deus que escuta nossas orações. Pai, eu te peço perdão pelos nossos pecados e as iniquidades, as transgressões da nação brasileira, do meu povo brasileiro. Senhor Jesus, olha para esta nação com o teu olhar de misericórdia, Pai. Entra com providência. Vem libertando vida das drogas, da prostituição. Vem libertando vidas, Pai, de todo o mal que tem aprisionado, Senhor. Em nome de Jesus, liberta vidas, quebra grilhões, quebra correntes, Pai, e salva, converte-nos verdadeiramente a Ti, Senhor. Pai, abre com portas do céu e manda um grande avivamento para esta nação. Que esse avivamento, Pai, venha começar pela liderança brasileira evangélica, Senhor. E que venha estender ao Teu povo, Senhor da glória. Oh, meu Deus, em nome de Jesus. E que ao experimentar, Senhor, esse grande avivamento, que venha haver mudança na nação brasileira, porque o verdadeiro avivamento promove isso. Mudança na liderança. Pai, visita o nosso congresso, Senhor. Entra com providência, Pai. Abençoa todos os políticos evangélicos que estão lá dentro batalhando pela fé, Senhor. Pela fé da igreja, Senhor. Em nome de Jesus, visita, dá força, dá vigor, dá graça, dá autoridade, sabedoria, meu Deus, para proclamar as tuas verdades lá dentro, Senhor, daquele congresso. Em o nome de Jesus, abençoa todos os que estão orando comigo neste momento, Pai. Eu escuto o nosso clamor em o nome de Cristo Jesus. E todos dizem amém. Que a paz do Senhor esteja com você, querido, em nome de Jesus.